Esse aeroporto poderá contribuir muito no futuro para essa questão de arco de futuro, focado no pré-sal como um ponto estratégico para levar e trazer desenvolvimento para a região. Trabalhadores e uma série de outras questões. Nós estamos em contato também com a Associação de Bairro, que é contra esse adensamento, da região da Casa Verde, região de Santana. Eles estão extremamente preocupados com isso, e eu posso falar com muita tranquilidade essa questão, com quem nós buscamos proximidade e estamos trabalhando em conjunto para propostas e contribuições à Prefeitura. E, por último, eu só tenho uma questão, que é, na verdade, uma pergunta, quanto ao processo de tombamento em andamento pela Compresp. Se isso vai ser revogado, como está isso? É uma questão que depois eu gostaria de ouvir da mesa. Bom, eu espero poder ter contribuído. Isso, processo de tombamento da área, que está em andamento de alguns prédios ali na região. Ok. Muito obrigado. Olavo, obrigado. Khaled Gubar, por favor. Boa noite a todos. Eu vou falar de um assunto do qual eu tenho uma experiência sofrida, as EPECs. Eu sou professor universitário, arquiteto, e há 10 anos cuido de uma área que a proprietária é a Fundação da Faculdade de Medicina, que cuida dos negócios e dos interesses da Faculdade de Medicina da USP e do HC. E ela adquiriu, em 98, essa área que era da FEBEM, antigamente no Instituto Sampaio Viana, área de 49 mil metros quadrados. E nós estamos há 8 anos com o processo, estávamos 8 anos, porque esse processo foi arquivado. Entramos com o processo em 2005 na administração, e durante 2 administrações, esse processo ficou andando, que tinha uma resistência da Associação Viva Pacaembu, até justa, no argumento de defesa do bairro, mas que nós não conseguimos fazer nada. A área está travada há 8 anos. A minha sugestão é que esse parágrafo único do artigo 54 sobre as EPECs não é suficiente. Porque travar uma área durante 8 anos, porque não se sabe o que vai ser feito nela, que a proposta da Fundação é criar um curso de pós-graduação. E a associação entende que isso vai movimentar muito o bairro, vai criar problemas, sendo que nós não vamos construir nenhum metro quadrado a mais, não vamos derrubar nenhuma árvore, mas a administração não soube da solução durante 8 anos. Então, a minha sugestão é que não baste o parágrafo único e que tenha algum parágrafo que diga o seguinte, pelo menos nessa direção, de que as EPECs, cada uma, terá algum plano específico de uso, pelo potencial que se tem no entorno. No caso dessa área que estou me referindo, ela é contígua ao estádio do Pacaembu e é dividida pela rua Paulo Passalacqua, né? Com a Zona 1 do lado, ZR1, portanto, ela tem dois agravos, a ZR1, e o uso institucional que teve até 98 a área. Então, se não houver uma ação mais normativa, né, nós corremos o risco de ter uma experiência como essa que nós tivemos, de 8 anos negociando com a administração e com a população, sem solução. Ou melhor, quando o Compresp deu um parecer favorável à instalação de um curso de pós-graduação, a Prefeitura arquivou o processo. Obrigado. Obrigado. A sua referência foi o artigo 54, né? Tá ok. Obrigado. Pessoal, eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso roteiro. E eu tenho 4 inscrições. Eu acho que eu já queria fazer as 4 inscrições.
as pessoas fazem essas falas e depois a mesa interage com o que foi trazido aqui e a gente consolida, então, o debate da oficina. Então, eu peço que as 4 pessoas se preparem para fazer a fala. O arquiteto Pedro Tizovec, Anaí Rodrigues, Daniel Ávila e Beno Márcio Karlik. Por favor, então, começando com o Pedro Tizovec. Boa noite a todos. Eu represento o gabinete vereador Davi Soares e nós estamos hoje trazendo 3 sugestões. Uma de mudança de redação do artigo 250 e 2 artigos novos, contribuições. Artigo 250. Os processos protocolados após 31 de julho de 2013 de licenciamento de obras novas, reformas e os projetos modificativos de edificações com ou sem mudança de uso que venham a ser indeferidos 3 vezes sucessivas serão apreciados a partir do 4º recurso de acordo com as normas desta lei. Mantido o parágrafo único com a redação atual. Sugestão. Um novo artigo, talvez no capítulo de disposições transitórias. Artigo 258. Os planos regionais das subprefeituras, no capítulo geral que estabeleçam mecanismos e documentos de controle das atividades econômicas, serão previstas pelo menos 3 licenças. Inciso 1º. Licença de instalação de atividades, com a validade de 1 ano, podendo ser revalidado, caso tenha sido requerido a licença de funcionamento previsto no inciso 2. Inciso 2. Licença de funcionamento de atividades com validade compatível com a sua especificidade. Inciso 3º. Demais licenças provisórias ou não. Parágrafo único. Serão estabelecidos as certidões e documentos que de responsabilidade dos profissionais cadastrados no respectivo conselho ou ordem. Eu vou ler a justificativa. Acima do plano diretor reina soberana a Lei Orgânica do Município de São Paulo. No seu capítulo 2, do exercício da atividade econômica, artigo 160. Vou ler. O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e similares, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1º. Conceder e renovar licenças para instalação e funcionamento. Inciso 2º. Fixar horários e condições de funcionamento. E aí seguem os demais incisos da Lei Orgânica do Município, artigo 160. Agora eu vou ler a 3ª contribuição, que seria um novo artigo 257. Artigo 257. Legislação ou normatização específica a ser elaborada ou atualizada definirá normas técnicas e procedimentos para regularizar as seguintes situações. Inciso 1º. Parcelamento do solo implantados irregularmente. Inciso 2º. Empreendimentos habitacionais promovidos pela administração pública direta e indireta. Inciso 3º. Favelas. Inciso 4º. Edificações executadas e utilizadas em desacordo com a legislação vigente, concluídas até 31 de julho de 2013. Parágrafo único. No prazo definido para a vigência deste plano diretor estratégico, definido para 2025, não deverá ser editada mais do que uma lei que trate das situações de regularização previstas nos incisos 1 e 4 do caput desse artigo. Eu vou ler agora a justificativa do primeiro que eu li. Quando der os 5 minutos, o senhor avisa, por favor. A justificativa do 250, que é aquela nova redação. A redação original do artigo 250 peca pela legitimidade constitucional. Qualquer pessoa sabe que leis não retroagem prejudicando o cidadão. Exigir que a Secretaria Especial de Licenciamento, CEL, e os setores de CPDU das subprefeituras expeçam ou não um alvará de aprovação neste prazo exíguo é como uma espada sobre o peito do requerente. A redação proposta garante o direito de protocolo somente aos processos em andamento protocolados após 31 de julho de 2013, viáveis pela legislação atualmente em vigor. Contudo, se o projeto apresentar inconsistências legais de tal ordem que venha a ser indeferido por 3 vezes, demonstra ao Poder Judiciário, se eventualmente possa ser usada esta via, ser acionado, que a obra ou atividade pretendida pelo requerente, e a obra deve estar paralisada obrigatoriamente, como dispõe o item 4.2.3 do anexo da Lei 11.228, Código de Obras e Edificações, impediria tragédias como essa recente com 10 óbitos.
colide com as disposições legais do município de São Paulo. Ok, Pedro, obrigado. Para depois facilitar a relatoria, queria que a gente tivesse contato com esse material, só para facilitar o registro ali das meninas. Muito obrigado. Anaí. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, rapidamente, só me apresentar. Anaí, eu sou do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública. Então, já aí especificar um corte nosso de atuação, a Defensoria Pública está aí acompanhando esse processo. E a nossa atuação é justamente, a Defensoria é uma instituição que garante o acesso à justiça daquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, o nosso foco nesse processo de acompanhamento do plano diretor é justamente a garantia aí do direito desse nosso público-alvo e aí da população historicamente excluída aí, e principalmente as hoje chamadas, né, a zona 1 do HIS, né? Então seria aí o 0 a 3, né, pelo menos antigamente. Então o nosso foco é primordialmente esse. E até nessa linha eu até gostaria de fazer um parênteses aqui, que eu faço questão de registrar, que eu espero que a prefeitura adote sim a política de regularização de áreas ocupadas por populações carentes, né, porque afinal de contas isso é um histórico de exclusão, de uso irregular do solo, enfim, mas que tem que ser reconhecida e, né, e devidamente onde tiver que, né, mas que seja preservado ali o direito à moradia de uma grandíssima, larguíssima parcela da nossa população. Enfim, a Defensoria tem aí discutido algumas questões com relação ao plano, enfim, inclusive com outros parceiros e tal. Então, no mérito, a gente está preparando, inclusive, estudando com mais afinco a minuta. Acho que na quinta-feira, mesmo no site, virão as sugestões mais concretas aí com relação ao mérito. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta e uma sugestão com relação até ao processo, até para que nos ajude aí nesse processo de estudo que a gente está fazendo. Então, a primeira pergunta é com relação aos mapas, né, de ZEIS, enfim, enfim, mapa de ZEIS, mapa das zonas especiais, os perímetros, se isso vai fazer parte do plano, né, do plano diretor, se sim, quando que isso vai ser publicizado, enfim, até para a gente também aí se organizar no processo de estudo. Essa é uma pergunta. E a sugestão é porque a gente, confesso que a gente estava contando aí com um mês a partir da publicação da minuta para estudar, enfim, agora fiquei sabendo que é na sexta-feira, no final do dia. Então, uma sugestão, porque, de fato, a partir... Eu sei, aí, sem entrar no mérito do processo anterior à elaboração da minuta, que teve as oficinas, enfim, mas o fato é que, a partir do momento em que você tem uma minuta, se toma uma outra concretude, é um outro tipo de olhar, que demanda aí um tempo que a gente está, na verdade, correndo muito para dar conta disso. Acho que todas as pessoas que estão envolvidas aí no processo estão. Então, de que isso fique um tempo maior aí de sugestão para a gente analisar, poder analisar a proposta, a minuta, de forma um pouco mais detida. Acho que era isso. Obrigada. Ok, obrigado. Daniel Ávila. Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas de caráter um pouco mais teórico, em parte porque eu também, como as outras pessoas que comentaram, um documento complexo, embora não tão complexo quanto o documento vigente, que requer um certo tempo para entender, para digerir. Então, a primeira dúvida é, o senhor secretário mencionou que haveria incentivos na região da Jacupêssego, na região da CUPC, que, pelo que entendi, seria uma isenção de outorga onerosa de construir para empreendedores que levassem empregos para essa região, construíssem edifícios não exclusivamente residenciais, por exemplo. E, no plano teórico, pelo menos, faz uma diferença se o lote que está sendo incorporado pelo empreendedor já era previamente dele ou se ele precisou negociar com outra pessoa. Por exemplo, imagino que se o incorporador já tem o imóvel e passa a valer essa regra diferente, para ele a isenção de outorga é de fato um benefício, um custo a menos que ele vai ter. Agora, se ele está tendo que negociar com o proprietário do lote, uma isenção de outorga poderia significar meramente a elevação do valor do terreno. Então, se isso... Acho que dependendo da estrutura fundiária de cada uma dessas regiões, onde está se pensando em dar um incentivo, pode mudar o caráter,
pode virar um incentivo para o proprietário do lote ou pode virar para o empreendedor. Eu não sei se faz algum sentido isso. Agora, a segunda dúvida é com relação aos eixos de estruturação da transformação urbana. Eu não consigo entender se esses parâmetros novos, a cota máxima de terreno por unidade, e vários parâmetros e diretrizes urbanísticas diferenciadas que estão sendo levadas para esse perímetro, se elas de fato são interessantes para o mercado imobiliário. Eu não sei avaliar pelo texto. Vocês já tiveram a oportunidade de receber, de conversar com o mercado, talvez tenha uma opinião formada. Porque, no meu entendimento, por exemplo, se o mercado acha isso bom, acha que isso, de fato, são incentivos ao adensamento construtivo e populacional, indo na direção que a administração quer levar, existe o risco de acontecer uma de duas coisas, no meu entendimento. Uma, assim, isso levando em consideração que esses instrumentos, esses parâmetros diferenciados vão passar a valer a partir do momento que for concedida a primeira licença ambiental de uma estação de metrô, por exemplo, ou que for licitado o corredor de ônibus. Então, existe o risco, por um lado, de o mercado que se interessou por aquela região ficar esperando, opa, não vamos atuar agora, vamos esperar sair a licença ambiental, que pode levar 10 anos, e a área fica estagnada, contrariando a intenção do plano diretor de dinamizar aquela área. Ou, por outro lado, poderia acontecer outra coisa que no meu entendimento, é mais grave, vem acontecendo no metrô, por exemplo, de o próprio mercado imobiliário tentar influenciar o planejamento. Vamos colocar essa linha aqui, porque aqui a gente vai ter esse incentivo. Como que... minha dúvida é se isso faz algum sentido e se foi considerado, como que pode ser contornado. A questão é, a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água, né? Tem inovações importantes, mas tem um risco envolvido. Obrigado. Ok, Daniel, obrigado. Beno. Beno Márcio Carlic. Boa noite, secretário. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cazu. Boa noite a todos os presentes. Gostaria primeiro de parabenizar a todos aí pela participação. Acho que esse debate é muito importante aí para que a gente construa uma cidade efetivamente melhor. Entretanto, eu gostaria de fazer coro àqueles que me antecederam, no sentido de que deveria ter havido um prazo um pouco maior aqui para que a gente pudesse ter assimilado e discutido aí a minuta. Na verdade, o que eu tenho é uma pergunta a fazer. O atual plano, ele prevê um prazo de validade, no caso 10 anos, e também previa um prazo para a sua revisão. A pergunta que eu lhes faço é se o novo plano também terá prazo de validade e prazo para revisão, e se o prazo de revisão será efetivamente cumprido. Ok, Breno, muito obrigado. Enquanto estávamos aqui seguindo na programação, veio mais uma pergunta à mesa, e assim, para finalizar, gostaria então de não deixar de lado essa pergunta. Fábio Gomes, por favor. Então, a última pergunta para a gente voltar, então, à mesa. Alô. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Como eu não vou poder comparecer à audiência de quinta-feira, e eu vi que foram tratados temas não só relativos ao título 1 e 2, eu decidi adiantar a minha contribuição. Eu sou munícipe mesmo, mas também sou estudioso do tema da participação, e eu queria fazer uma contribuição nesse aspecto, diante do que eu vi, que está estabelecido nessa minuta de plano diretor. Qual que é a questão? É relativa essencialmente às audiências públicas. Eu noto que, principalmente ali na seção 3, artigo 236 e seguintes, estabelece-se que, principalmente, o controle social e a fiscalização do plano vai ser feito em duas frentes. Por um conselho gestor, que eu já fui informado até em outros eventos que eu participei, que teria uma ligação direta com os conselhos das subprefeituras também, e, por um lado, por um sistema municipal de informações. Eu não encontrei, na minuta, menção às audiências públicas, a realização de audiências públicas também nesse momento. E, falando tecnicamente,
Isso pode trazer uma contrariedade ao que prescreve o Estatuto da Cidade. Porque o Estatuto da Cidade prescreve que tem que ser realizadas audiências públicas não apenas durante a elaboração do plano diretor, mas também na fiscalização da sua implementação. E tanto no caso da elaboração, quanto talvez na fiscalização da sua implementação, isso inclusive pode levar a um ato de improbidade administrativa pelo prefeito. Então, eu acho que talvez amparar ou colacionar mais essa forma de participação representa uma adequação a uma norma que rege, em sentido geral, a elaboração de todo o plano diretor. Então, acho que é uma coisa que deveria ser dada alguma atenção. Outra particularidade, aí já tratando do regramento específico das audiências públicas, para complementar, essas colocações que eu estou fazendo, eu vou tratar elas mais formalmente na plataforma digital que vocês fornecem, para ficar mais fácil. Mas, para resgatar outra contribuição que eu posso fazer, eu posso mencionar rapidamente o artigo 228, o parágrafo 2º. Fala-se de um registro sucinto do que for levantado em audiência. Visto que a audiência pública, pelo menos no que se propõe aqui, diferente de outros mecanismos, tem um caráter mais formal, é importante que o registro seja integral, com uma transcrição, talvez até o vídeo, mas também um registro por escrito, que seja integral, que dê para resgatar exatamente tudo que foi dito durante a audiência, para que seja possível fazer registro depois. Não só um registro sucinto, um resumo, mas um registro integral de tudo que foi levantado por qualquer um dos participantes. E também no parágrafo 3º, eu acho que é uma questão muito importante, é que se fala que é necessário que todas as medidas adotadas em razão das audiências públicas sejam mencionadas. Eu complementaria ou especificaria ainda mais isso. Por quê? Não basta simplesmente, por exemplo, que um grupo que demanda moradia peça moradia e algum tempo depois a prefeitura fala, construímos